Not when you hold me. Your beauty weighs on me. This feeling's too good. Hey, listen. Lonely. Not when you hold me. Not when you. Olá pessoal, mais um vídeo aqui pro canal. Essa semana eu trouxe para vocês alguns sketchbooks antigos meus e as minhas primeiras cheixas, que são as minhas primeiras ilustrações com essa personagem bochechudinha, onde quem é mais antigo e acompanha meu trabalho já sabe dessas personagens e por muito tempo eu trabalhei só com elas. E agora eu faço outras coisas também, mas enfim, eu vou mostrar pra vocês as primeiras ilustrações, primeiros rascunhos, primeiras coisas que eu fiz, nem lembro o ano. Esse sketchbook, ele é um sketchbook que eu fazia anotações pessoais, então eu também gostava de fazer umas patterns e testar umas canetas, enfim. Então as primeiras páginas basicamente só dessas ilustrações. E essa é oficialmente a minha primeira cheixa, a primeira ilustração que eu fiz com essa personagem com a bochechinha arredondada e coninho fechado. Então eu fico muito nostálgica olhando esses sketchbooks, porque nessa época eu não fazia ideia ainda de que eu ia trabalhar com isso e eu estava na faculdade. Eu só fazia mesmo por hobby, gostava de desenhar e, enfim, fazia várias brincadeiras, aí tem até uns passarinhos que eu tava desenhando de um livro. Essa época eu realmente só usava de hobby, ficava brincando com os sketchbooks que eu tinha, porque eu trabalhava muito e também estava na faculdade, então na faculdade a gente meio que não tem tanto tempo, né, pra focar nas coisas. E aí esse outro sketchbook é um sketchbook que eu usei no começo com desenho só a lápis, aí mais pro final dele eu deixei só anotações basicamente de trabalho. Então eu fiz bastante rascunhos de alguns projetos que eu já postei, inclusive, bem antigos. Eu sempre fiz, né, muitas coisas de botânica. Nessa época eu já trabalhava um pouco com ilustração, então eu tenho algumas ilustras que eu já postei. E os rascunhos estão aí. Esses estudos são de botânica também, fazer folhinhas, vasos. Quando a gente está começando, a gente faz muitos rascunhos, né? Eu fazendo testes de olhinhos diferentes para personagem. E até que eu gosto bastante dessa versão com o olhinho aberto também. Mas às vezes acho que é mais característico a que tem o olhinho fechado. Não sei se para vocês também tem essa impressão. Tem uns rascunhos bem ruins, inclusive esse. Eu até tenho algumas ilustrações que eu fazia personalizada, aí também vai ter o rascunho delas, porque eu sempre envio o rascunho antes da pessoa aprovar, para poder fazer a versão final pintada, né, como é feito à mão. Eu sempre envio o rascunho. Essa aí é um rascunho de uma ilustração muito fofinha da Anne, da série. Eu gosto muito dessa ilustra, esse é o primeiro rascunho que eu fiz. Essa também é de uma encomenda, uma Frida, que eu fiz uma série de Fridas. Essa também é o rascunho dela, eu testando umas canetas. Nessa época eu já tinha começado com o canal, então tem até uns roteirinhos de vídeo. Essa também é uma ilustração que eu fiz pensando numa parede, uma aplicação nela na parede. Mas no começo eu fazia muita coisa pequena, né? Então todos meus rascunhos são sempre pequenininhos, depois eu aumento eles para fazer uma proporção maior. Hoje em dia eu já trabalho com coisas grandes, tudo é prática, né? Então a gente vai evoluindo e vai aumentando. Esses são os adesivos que tem à venda na loja também. A maioria eu já postei e alguns eu ainda não tinha postado, que ficou guardado o rascunho. Esses do verão, por exemplo, eu não cheguei a fazer, eu fiz só do inverno. Essas são as minhas cheixas clássicas feministas, com muitas frases empoderadoras, enfim, um dos projetos que eu mais me inspirei, assim, gostei de fazer, então aqueles são os primeiros rascunhos. E aí tem algumas ilustrações que eu planejava para postar, então eu fiz o rascunho delas também pensando já no post.
Sketchbook basicamente é só desses rascunhos, não tem nada muito pintado, desenhado. Esse daí já é um sketch que eu fiz testes de canetas, de aquarelas nele. E fiz também alguns desenhos, por exemplo, esse que eu não terminei. Eu até cheguei a tirar a folha, não lembro o que eu ia fazer com essas ilustrações, mas eu não terminei. Essas eu fazia e postava no começo, quando eu comecei mesmo a trabalhar com aquarela. Essa aí foi um marcador. E são ilustrações assim bem antigas que eu fazia mais para teste, porque a gente vai melhorando as coisas conforme a gente vai fazendo muito teste, né? Essa, por exemplo, é feita com giz pastel, então também estava testando esse giz. Esse aí tem vídeo no canal. Eu fiz uma ilustração baseada numa paisagem que eu vi, que eu fiz um vídeo no canal eu indo até essa paisagem, vou deixar linkado aqui para vocês darem uma olhada. E, enfim, eu não cheguei a terminar esse sketch, eu nem considero um sketch, acho que é mais são folhas mesmo para você testar e tudo mais. Esse sketchbook é um sketchbook que eu comprei para a faculdade, numa das aulas que a professora ela ensinava várias técnicas artísticas, inclusive foi lá que eu comecei a mexer com aquarela, porque eu aprendi mesmo depois, fazendo muito estudo, enfim. Na época eu não gostava muito da aquarela, por incrível que pareça. E nessa época também eu gostava mais de lápis de cor. Acho que é o primeiro contato que a gente tem normalmente com pintura, né? Então podem ver que, olha, minhas ilustrações, desenhos eram bem diferentes. E eu não tinha ainda um estilo próprio, não trabalhava ainda nessa área, não imaginava que poderia virar alguma coisa dos desenhos que eu fazia. Então a maioria eu pegava uma referência da internet, copiava só para testar e para apresentar para a professora. Algumas coisas eu tenho esses projetos da faculdade que depois fui melhorando muito, fazendo todos os projetos, mas esses são os primeiros mesmo que eu só fazia testes e não tinha nenhuma noção ainda de desenho assim mesmo. Eu desenhava desde sempre, mas eu não tinha uma noção específica do que era certo, de luz e sombra e coisas do tipo, de proporção também. Eu até gostava de fazer lettering, então eu já tinha até uns rascunhos aí de possíveis letterings legais. Depois eu fui já fazendo algumas ilustras, depois de anos já, aí eu já comecei a fazer as minhas ilustras nesse sketch mesmo, porque eu tinha terminado a faculdade, mas como eu não terminei o sketch, eu resolvi continuar fazendo alguns desenhos nele. Esse mesmo eu fiz com aquarela, então eu tava começando com aquarela, aplicando nas minhas coisas, então eram só testes e coisas que eu fazia pra mim, sempre bem sem proporção. Essa eu gosto bastante, até que eu achei que ficou bonitinha. Mas a maioria eu só fazia mesmo pra ir treinando e pra ver se dali eu conseguia tirar algo mais com a minha cara, né? Eu também fazia bastante personagens de filmes e coisas assim. E objetos, sempre me encantou objetos e botânica, então até hoje eu ainda faço bastante coisa relacionada, aplicado já nas minhas características de ilustração. E eu desenhava muitas pessoas também da minha vida. Eu cheguei até a fazer um projeto pro meu antigo blog, só com ilustrações de pessoas que me inspiravam na minha vida, com frases delas. Por exemplo, eu fiz os personagens de Friends, nunca nem cheguei a postar porque eu não gostei muito do resultado. Com os rascunhos também. E eu gostava muito de fazer frases com as minhas personagens, então eu postava sempre alguma frase junto com a ilustração da personagem. Eu pintava a maioria dos fundos com marcador, nem usava aquarela ainda pra fazer o fundo. Ficava bem marcado, apesar de ficar bonito, eu acho que fica muito marcado, então hoje em dia eu prefiro fazer com a aquarela, com os meus fundos, ou uma outra técnica, dependendo da inspiração. Eu também fazia algumas ilustras para blogs e coisas assim, aquela que passou também era disso. Essa também é de série, é a Hannah, da 13 Reasons Why, era bem nessa época. E depois eu fui melhorando e são coisas mais atuais, porque esse sketchbook é muito grande, é muito antigo, então meio que quando eu estava inspirada a fazer alguma coisa nele, mas nem cheguei a terminar também. Quem sabe eu não faço aqui pra gente no canal um
projeto terminando os meus sketches, né? Porque eu acho que é bacana ver evolução no mesmo sketch. Esse com certeza é um dos mais especiais para mim, que eu consigo ver muitos trabalhos antigos e coisas que me inspiram. Ele é da Papelaria Universitária, foi quando a gente começou nossa parceria, eu comecei a trabalhar mesmo com ilustração, ir para São Paulo, enfim. E aí eu tenho muitos rascunhos de ilustrações, trabalhos mesmo que eu tentava, por exemplo, essa folha não é para aquarela, mas eu super usava aquarela. Depois que eu vi que não começou a dar certo para folha, que eu comecei a fazer para folhas próprias para aquarela e deixei ele mais para rascunhos. Mas é muito legal olhar os desenhos antigos e ver os estudos e ver atualmente os meus trabalhos e ver que tem muita coisa relacionada e inspirada nesses estudos. Então é sempre legal ter realmente um sketchbook, um caderno, alguma coisa que você consiga guardar as suas coisas antigas, mesmo que você não goste, ache feio, porque algumas realmente não são tão bonitas. E, estudo de cenário mesmo, muito antigo e bem diferente do que eu faço hoje. Então é legal você às vezes rever mesmo como foi a sua trajetória e isso te inspira de alguma forma a continuar sempre trabalhando para evoluir, né? Então eu gostei muito de fazer esse vídeo, inclusive, porque me lembrou dessa época e me lembrou como eu era muito inspirada em fazer coisas novas e ainda sou. Então é bacana a gente ver a trajetória e ver como a gente vai evoluindo, né? Essas ilustrações, a maioria eu sempre me inspirava em imagens na internet. Essa, por exemplo, é o primeiro estudo com guache. Aí depois de fazer o estudo eu já apliquei numa personagem e eu gosto bastante dela, eu achei muito fofinha. Esses são estudos com marcadores e lápis de cor. Eu gostava muito de fazer brincadeiras, né? Até hoje eu faço muitas texturas com lápis de cor misturando com as minhas tintas, né? Aí já dá pra ver que eu já tô evoluindo bastante na parte de pintura. São coisas mais novas, foi o que eu falei pra vocês. Eu nunca termino o sketchbook no mesmo ano. Quando eu termino é porque ele é pequeno. No caso desses antigos, eles eram bem grandes. E aí eu normalmente vou fazendo conforme eu tô inspirada. E, enfim, essas ilustras eu fiz uns rascunhos de coisas grandes depois que eu já pintei elas. Deixei até postado já no perfil do meu Instagram. Inclusive me siga lá se você ainda não me segue. E eu fazia coisas com marcador, bastante coisas com marcador. Eu achava que ficava tão sutil e tão leve o cabelo delas, principalmente. E aí eu cheguei uma época a usar bastante o marcador, mas logo já larguei mão, assim, fazendo coisas com mais texturas mesmo das tintas. Fiz também um rascunho de uma ilustra bem grande que eu fiz. Eu sempre gosto de fazer rascunhos antes de fazer a ilustração final, porque eu acredito que enriquece mais fazer depois ela grande e detalhada. Essas são as últimas que eu fiz. Não terminei também esse sketch, talvez eu termine com vocês e mostre aqui. Gosto bastante desse desenho. E essa é um teste que eu fiz com tinta a óleo, então dá pra ver que são coisas que eu estudava mesmo. E basicamente os meus sketches antigos são esses. O vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa um joinha, não esquece de se inscrever. E muito obrigada por assistir e até semana que vem.